Bom dia, uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez na nossa. Bom dia, uma grande alegria estarmos mais uma vez aqui na nossa transmissão. Estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical virtual. Espero que você esteja animado, né, para aprendermos mais da palavra de Deus e também cultuarmos ao Senhor. Eu estou aqui com a Érica, Dona Érica, a Gabi, um tanto quanto aqui exprimidos, mas queremos louvar a Deus e adorar o nome do Senhor antes do ensino da palavra de Deus nessa manhã. Deus tem nos dado uma semana abençoada, todos os dias temos o nosso devocional aqui e tem sido especial. E também, né, por conta da pandemia, nas quartas-feiras, no nosso culto também virtual. No domingo passado tivemos de manhã e à noite, e hoje, a exemplo do domingo passado, também queremos fazer, né? Trazer para você aí na sua casa, com a sua família, um pouquinho de instrução bíblica e também um pouco de louvor, música, certo? Nós vamos cantar 2 louvores nesta manhã e eu espero que você possa também aí na sua casa, onde você está, cantar e adorar a Deus também. Solte sua voz. Eu quero aqui no meu escritório escutar você cantando bem alto aí, certo? Eu sei que os vizinhos vão ficar um pouquinho bravos, mas tudo bem. É para uma boa causa. Mas hoje é um dia muito sério, um dia muito especial. O nosso presidente, ele convocou a nação evangélica para um jejum de ordem nacional. E nós estamos, com certeza, fazendo parte dessa convocação. Nós estaremos hoje ensinando sobre isso. Ontem eu falei no nosso devocional, dei uma introdução sobre o jejum, e hoje nós vamos falar um pouco mais. E eu espero assim que você e eu, nesta participação da nossa oração até a presença de Deus, possamos fazê-lo da melhor maneira possível, então. Tá bom? Então nós vamos orar e depois nós vamos cantar um cântico muito conhecido das nossas igrejas, da nossa igreja, Buscai Primeiro. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia. O domingo é o dia do Senhor e nós estamos mais uma vez mesmo que dentro das nossas casas, nós estamos buscando a tua presença. Eu quero crer, ó Pai, que a maioria dos irmãos da nossa igreja estejam conosco, não é? Porque estariam se estivessem na igreja. Eu espero que todos possamos, então, mesmo que um tanto quanto distantes, estarmos unidos em louvor, adoração e também instrução da palavra. Abençoe o nosso dia, ó Pai, que esta separação para orarmos e intercedermos pelo nosso país possa ser do teu agrado, ó Pai, e que acima de tudo o Senhor possa ser honrado, exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso, e é isso que nós vamos cantar. Cante aí, cante conosco aí, você bem animado, tá certo? Vamos fazer isso agora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de
Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus esteja abençoando o nosso dia mais uma vez. Eu vou pedir que a Érica ore de uma maneira bem objetiva, mas ore, mas antes de orar, fale para nós um pouquinho, Érica, sobre como tem sido o trabalho com as crianças dessa semana através das redes sociais. O Colégio Batista, nós fizemos algumas transmissões, fizemos para a igreja domingo, quarta, hoje também estaremos fazendo. Fala um pouquinho sobre como tem sido o impacto aí para as crianças de todos que nós conhecemos, igreja, colégio, enfim, todo lugar. Bom dia, irmãos. Uma alegria poder falar com vocês essa manhã. Saudade é grande, né? Vontade de tocar o piano lá na igreja, né? De ministrar o louvor. Mas podemos fazer aqui também, não da mesma forma, né? Mas também uma bênção. Tem sido uma bênção as lições durante a semana e aos domingos também. Nós não conseguimos ainda, e talvez nem saberemos aqui na Terra o impacto que isso tem causado. Sabemos de alguns, né? Muitas crianças têm assistido, têm falado com a gente durante a semana, dizendo que está sendo uma bênção, os pais também, muitos agradecendo, né, a palavra. De segunda, quarta e sexta eu estou fazendo pelo Facebook do colégio, pelo Instagram, mas outras pessoas que não são do colégio começaram a assistir, têm acompanhado toda semana. Então, tem sido uma bênção, né? Nós ouvimos sobre a salvação de uma criança, e glórias a Deus sobre isso, mas eu creio que nós só vamos saber mesmo o que tudo isso causou, não só as aulas do culto infantil, mas todas as pregações que estão sendo transmitidas, né? Não só aqui pelo pastor Wagner, mas por todos os outros pastores no Brasil e no mundo. Nós só vamos saber o impacto que isso teve mesmo quando a gente chegar no céu, né? Mas sabemos que vai ser grande, porque o evangelho está sendo pregado e a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, orem por nós, continuem nos auxiliando em oração. Hoje nós vamos ter uma importante aula sobre a primeira Páscoa, uma aula muito evangelística, então orem para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Muito bem, muito obrigado. E de verdade tem sido uma bênção. Não sei, responde aí, dona Érica, quem gosta mais das transmissões ali, você com o Zé? São as crianças ou são os adultos? Os adultos. Com certeza, acho que são os adultos que se divertem ali com as peripécias do Zé. Na verdade, todos são edificados. Eu creio que esses dois momentos, assim, nós podemos ensinar as crianças a estarem nesse tempo, que até é breve, mas ouvindo, né, a palavra de Deus com o pastor, e também os adultos acompanhando as crianças e aprendendo, se divertindo um pouquinho também com as crianças. Vamos orar? E mais uma vez, depois nós vamos cantar Estrela da Manhã. Oremos.
Pai querido, somos agradecidos pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Também somos agradecidos porque o Teu Espírito Santo habita, ó Deus, em nós que somos crentes, filhos. E isso, ó Deus, é uma maravilha, porque podemos assim nos reunir, prestar culto ao Senhor, onde quer que estejamos. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, então, de poder abrir a Tua palavra, de poder falar com o Senhor de qualquer lugar. Obrigado, porque o Senhor está no trono, Amém. reinando soberano. E nada do que tem acontecido tem fugido do controle do Senhor. Ajude que possamos continuar a descansar na força do Seu poder, confiantes que o Senhor dará um fim para tudo isso, e que, conforme diz a Sua palavra, que todas essas coisas, ó Deus, cooperem juntamente para o bem daqueles que Te amam. Que o Senhor esteja, então, atentando o nosso entendimento para que possamos aprender, ó Deus, com o Senhor em todas as situações e também louvar e adorar o nome do Senhor. Somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Estrela da Manhã, cante aí na sua Esse casa. foi pedido pela Raíssa. Um beijo, Raíssa. Muito bem, um abraço para todos os jovens da igreja. Amamos eles. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pelo Teu imenso amor, manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Muito bem. Temos que terminar a parte do louvor. A Érica depois vai estar voltando com a história infantil, como que já foi anunciado, certo? Nós vamos entrar agora com o ensinamento da palavra e esteja aí conosco ainda conectado. Você, e eu sei que você vai estar, né? Nós vamos entrar agora no ensinamento da palavra de Deus. Obrigado, Gabi, filha. Obrigado, dona Érica. Tchau, irmãos. Bom dia. Diz um tchauzinho aí, Gabi, para eles. Tchau. O Gui também está aqui no estúdio, no nosso escritório, né? Muito mais do que estúdio,
é um escritório, mas ele está sendo bem adaptado aqui para nós. Deixa eu me arrumar aqui e nós vamos para o ensino. Nós vamos para o ensino da palavra de Deus. Algumas coisas caem aqui mesmo, mas é ao vivo. É assim mesmo, né? A gente tenta sempre fazer da melhor maneira possível, mas os imprevistos eles acontecem. Muitas pessoas aqui conectadas. Eu estou vendo, falando aqui um amém, um bom dia. Estou aqui, pastor. A minha querida tia, ela deu uma mensagem muito bonita para nós aqui. Olha, todos praticamente da igreja assistindo e conectados. Eu agradeço muito, muito, né, você participando. A gente, nas redes sociais, a gente mata um pouquinho da saudade, não é verdade? Mas é só um pouquinho da saudade que a gente mata. Mas ela nos ajuda, com certeza ela nos ajuda e nós podemos, assim, de vez em quando conversar, até rir um pouco de uma maneira bem saudável, também falar de coisas bem sérias e assim nós oramos uns pelos outros, nós intercedemos. A igreja, ela é assim, não é verdade? A Bíblia diz, eu tenho dito isso aqui essa semana, que é bom e suave, importante, muito importante que os irmãos, eles vivam em união. Então nós queremos isso, né? Nós queremos desfrutar desta união da igreja, queremos vivê-la de uma maneira, da melhor maneira possível. Abra comigo sua Bíblia, mais uma vez, a exemplo de ontem, à noite, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Devido a sermos um tanto quanto reféns do tempo, que é menor do que de uma escola bíblica dominical normal, algumas passagens bíblicas estarão sendo projetadas. Eu gostaria que você anotasse essas passagens e depois, né, já que nós estamos num dia de jejum e oração, de separação mesmo, eu gostaria que depois você estivesse lendo na sua Bíblia, olhando, analisando um pouquinho mais do contexto, para que estivesse assim crescendo no ensinamento da palavra de Deus, tá? Então, as Escrituras Sagradas, elas nos dizem em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Hoje de manhã, nós vamos falar sobre Sara, a minha terra. Sara, a minha terra. Conforme já foi dito ontem à noite, né, estamos, assim, muito felizes. Eu confesso que até um tanto quanto impressionado de ver que o nosso presidente, ele tem buscado, né, a recomendação, né, para buscarmos a presença de Deus, buscarmos o Senhor Deus em oração, em intercessão. Ele foi tão sério em relação a isso, que nesta semana, exatamente o dia eu não me lembro, mas esta semana ele conclamou um jejum nacional. Então, por conta disso, os crentes no Senhor Jesus Cristo, as pessoas da fé cristã, eles estão, né, buscando a presença de Deus. E nós estamos assim tendo, durante o dia de hoje, nós estamos tendo uma busca ao Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor sare a nossa terra. Então, hoje de manhã, eu quero, a exemplo de ontem, na nossa introdução, hoje de manhã eu quero falar sobre o jejum bíblico. Tá? Ontem trouxemos algumas instruções importantes, entendendo que, infelizmente, muitas e muitas pessoas, eles ainda não sabem, né, como orar, como até mesmo, como jejuar, e alguns até, nós muitas vezes nos perdemos até
na atitude da oração. E quem está falando isso não sou eu, o Senhor Jesus mesmo, ele precisou ensinar os seus discípulos a orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir, que nós não pedimos bem, nós pedimos mal. Então a verdade é que no nosso relacionamento de busca ao Senhor em oração e em jejum, existem muitas coisas que nós precisamos ser lapidados, sermos instruídos na palavra e melhorarmos, né? Buscando mesmo de uma maneira o mais bíblica possível. O que é jejum? Vamos lá. Jejum é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo período de tempo. Nós, quando olhamos para a Bíblia, então, nós vemos assim que existem vários exemplos de jejuns na palavra do Senhor. Nós vemos na Bíblia que existiram pessoas que jejuaram durante uma noite. Tivemos pessoas, como no capítulo 4 de Esther, que jejuaram 3 dias. O Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias. Então, são jejuns que têm o seu contexto de importância, de acordo com cada relato, e são jejuns que têm e tiveram, né, as suas particularidades, né, para que pudessem ser executados. E ontem nós falamos um pouco sobre isso, né, sobre até os tipos de jejum que existem, jejuns que existem. O típico, o completo e o parcial. Portanto, algumas instruções em relação a isso nós já trouxemos. Agora, o que é jejum? Né? Eu creio que a maioria das pessoas, mesmo que na sua simplicidade da explicação, o jejum é você se privar parcialmente ou totalmente de alimentos durante um tempo. Tá? Então, esta é a definição. Agora, quais são as pessoas na Bíblia que jejuaram? Pessoas ou grupos na Bíblia que jejuaram. Isso é interessante também nós olharmos para as Escrituras Sagradas, porque, de certa forma, aquilo que nós estamos fazendo hoje vamos falar assim, nós estamos seguindo o exemplo de muitas pessoas na Bíblia que fizeram as mesmas coisas. Quem na Bíblia jejuou? Quais foram os grupos que jejuaram? Fiquem comigo, olha só que interessante. Porque essas pessoas que estão sendo mencionadas, que serão mencionadas, são um grande exemplo, são pessoas de referência na Bíblia. Moisés, ele jejuou. Moisés jejuou. Moisés, como todos sabem, ele foi um dos grandes líderes, um dos grandes exemplos, né, de liderança na palavra de Deus. E ele, ali, nós podemos ver, né, nas Escrituras Sagradas, especificamente em Êxodo, capítulo 34, que ele buscou o Senhor em oração e em jejum. Olha só, que outro líder importante também, ou pessoa importante. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Todo mundo sabe qual era, né, a oração de Ana, qual era o desejo do coração de Ana. E ela também buscou o Senhor em jejum e oração assim. Como Deus, né, ouve a oração das mulheres, não é verdade? Mulheres estas que muitas e muitas vezes, durante um período de tempo, dentro de contextos culturais terríveis, diante, assim, muitas vezes de uma sociedade machista, uma sociedade muito, muito dura para com elas, como a oração das mulheres, elas são importantes. Ana orou, Ana jejuou. Eu louvo a Deus. Só abrindo um parênteses aqui, eu louvo muito ao Senhor pelas irmãs da nossa igreja, porque eu vejo assim que um número muito grande delas é um exemplo de fé. São mulheres, com certeza, são mulheres de oração. Obrigado, irmãs, pela vida de vocês. Continuando, nós vemos também que Davi foi um homem de oração. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 12, capítulo 12, versículo 22, também fala isso, mostra isso. E Davi também, ele é um personagem especial a ser destacado, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, se ele chegou ao ponto de ter um coração parecido com o de Deus, isso significa
que era porque ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha um relacionamento com o Senhor. E, irmãos, se não tivermos relacionamento com Deus, em oração, em busca, com comunhão mesmo com o nosso Deus, nós não teremos um coração parecido com o dele, impossível isso. Nós teremos um coração parecido, com o nosso próprio e parecido com as coisas com as quais nós nos relacionamos mais. Davi. E por último aqui, ainda nesse grupo que estamos destacando, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele também orou, ele também jejuou. Não é interessante isso? Porque Jesus, ele era perfeito. O Senhor Jesus, ele não tinha pecado. O Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele era o próprio Deus. No entanto, Jesus jejuava. O Senhor Jesus, ele se retirava para orar. E ele também jejuava, nesse momento de separação. Então é importante isso destacarmos. Porque, na verdade, nós não precisamos ou não jejuamos só por causa de uma necessidade, ou nós não jejuamos só por causa de algo que precisamos, e nós vamos falar sobre isso, mas nós jejuamos para termos comunhão com o Senhor, para abrirmos mão mesmo daquilo que é prioridade na nossa vida, como a alimentação, para termos uma prioridade ainda maior, que é a busca ao Senhor. Jesus jejuou. Então, estes são alguns grupos de pessoas que jejuaram. Vindo a página, e te mostro ainda alguns personagens interessantes. João Batista jejuou. A palavra de Deus dá um destaque importante para João Batista, porque a Bíblia diz que nenhum homem foi parecido com João Batista. Ele tinha um testemunho de peso significativo naquilo que ele fez e naquilo que ele representa como sendo o precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para uma causa. E a Bíblia nos fala e nos mostra que João Batista, ele ensinou sobre isso. Marcos capítulo 2, versículo 18, e Lucas capítulo 5, versículo 33. Portanto, é mais uma coisa a ser destacada, ou uma pessoa que queremos destacar. O apóstolo Paulo também. O que falar do apóstolo Paulo? Este evangelista, desbravador, aquele que foi e levou o evangelho aos gentios, e se somos salvos hoje é porque houve uma obra missionária registrada na Bíblia, na verdade várias, e Paulo foi um missionário de impacto em todo o mundo. A Bíblia registra sua vida e o seu testemunho. Paulo também, ele jejuava. Então agora nós vemos a importância de que quando nós estamos também envolvidos em ministérios, em uma causa, seja ela qual for, é muito importante também que nós estejamos assim, trabalhando para o Senhor e em comunhão com Ele também. João Batista, o apóstolo Paulo. Quero falar sobre dois grupos também. Vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo também jejuando. A igreja sendo convocada para jejuar. Isso nós vemos no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 3. Portanto, se somos igreja hoje, quero crer que você faz parte de uma igreja local, que você serve ao Senhor numa igreja local. A Bíblia nos fala, esse texto eu quero ler, que diz, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Coincidentemente, a exemplo do personagem acima, a igreja aqui justamente orou e jejuou pela primeira viagem missionária aqui de Paulo, certo? E então, que bênção poder ver a importância também da igreja toda, muitas vezes, ser convocado um jejum para que toda a igreja jejue, certo? Eu creio que nós falhamos, com certeza nós falhamos em não estarmos assim promovendo mais ações nesse sentido. E também nós podemos falar que a própria nação de Israel, ela foi convocada para um jejum.
Isso você pode ver em Levítico, capítulo 23, versículo de número 27. Então, olhando para a Bíblia, olhando para personagens bíblicos, né, importantes, olhando para pessoas e como eu disse na introdução agora, os contextos em que eles estavam envolvidos, as necessidades envolvidas, nós vemos então que várias pessoas e grupos de pessoas, eles jejuaram. Continuando, virando a nossa página, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do alimento. Porque se nós estamos jejuando, significa que nós estamos abrindo mão, né, do alimento físico. E isso é significativo porque a Bíblia fala muito sobre alimento. O alimento, ele tem uma importância para cada um de nós, é óbvio, é claro. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, a importância do alimento na nossa vida. Eu já coloquei, para ser um pouquinho mais rápido, 4 coisas que poderíamos falar aqui. Em primeiro lugar, a questão da necessidade. Deus criou o homem com necessidade de ingerir alimento. Não é verdade? Independente da questão do pecado, antes do homem cair em pecado, ele já tinha toda a sua estrutura, né, criada por Deus para se alimentar. O próprio jardim do Éden, criado pelo Senhor para que o homem habitasse lá, ele teria ali os recursos para que o homem pudesse se alimentar. Não é verdade? Então, quando você olha, até mesmo a gente olhando de uma maneira simples, infantil até, nós vemos que temos uma boca, né? Não apenas para falar, mas é uma boca para comer. Os dentes ali, né, sendo formados. Como é bonitinho quando a gente começa a ver um bebezinho crescendo, aparecendo os primeiros dentes, e todo o sistema digestivo, Deus nos fez, né, com a necessidade de alimento. Existe também aí a palavra dependência, porque nós entendemos que a questão do alimento faz com que o homem entenda que ele depende também de Deus. Nós dependemos do Senhor. Uma das orações que nós mais fazemos na Bíblia, na vida, é quando nós sentamos na mesa e agradecemos pelo alimento, porque nós necessitamos que Deus supra essa necessidade para nós todos os dias. Não é verdade? E louvamos ao Senhor porque Ele tem nos dado vida para o trabalho, saúde, Ele tem dado o sustento, muitas e muitas vezes até dentro de uma dificuldade aqui ou ali da nossa vida, o Senhor Deus supre necessidades, então nos mostra dependência. Uma outra coisa também é a questão envolvendo a criação, né? Então, como eu disse, Deus, quando criou tudo, Ele criou também, né, aquilo que a terra daria para que o homem pudesse se alimentar. E também, além, né, daquilo, do alimento que vem da terra, o suprimento de alimentação em todos os sentidos. Então, Deus, Ele fez isso. A questão alimentar, ela é importante. Deus, Ele mostra isso para nós na Bíblia. E até mesmo, trazendo um pouquinho para o lado, né, humano, a questão da cultura. Você percebeu como a cultura de país para país, ela é muito forte envolvendo a alimentação? Eu estava até lendo um artigo aqui sobre jejum, no qual nós estávamos formando um estudo, e estava falando esse artigo que no Oriente Médio a refeição é sinônimo de hospitalidade. E eu creio que até para nós também, né, traz um pouquinho assim da consideração, do carinho, não é mesmo? Você só traz para comer dentro da sua casa uma pessoa, né, que você tem aquela afinidade, alguém que você quer ter uma alegre comunhão, e essa comunhão vem mesmo. Então, a alimentação, ela é algo muito importante. Então, quando nós estamos falando sobre jejum, nós estamos falando sobre algo a ser extremamente considerado, sobre o porquê, afinal, que eu estou jejuando, né? Então, nós falamos sobre cultura, nós podemos também falar um pouco sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu, olhando para a Bíblia, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus esteve envolvido em refeições, né? Várias vezes. O próprio Cristo ressurreto, depois dele ter ressuscitado,
ele aparece aos seus discípulos e ele prepara uma refeição aos seus discípulos. Pão e peixe. Que coisa, né? Como a refeição é algo importante. Encare de uma maneira bem séria a questão alimentar na sua vida. Milagres. Os milagres, creio eu, mais impactantes, ou dos milagres mais impactantes do Senhor Jesus na Bíblia, na palavra de Deus, foram o da multiplicação dos pães e dos peixes, né? O Senhor Jesus ficou incomodado e ele queria que aquela multidão se alimentasse. Ele não poderia despedir a multidão sem que eles comessem. E também, como nós dissemos, acima de tudo, a alimentação ela está agregada à gratidão. Você e eu, nós não podemos, realmente nós não podemos olhar para a nossa despensa, olhar para a comida que está sobre a mesa, seja algo chique, né, vamos dizer assim, ou algo simples. Nós não podemos, o pão com manteiga, nós não podemos olhar para qualquer tipo de alimento sem olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem me dado este alimento hoje para comer. Muitos e muitos pais a vida inteira ensinaram para os seus filhos: é pecado jogar comida fora. Não é verdade? De certa forma isso tem razão, tem sentido mesmo. Vamos colocar no prato aquilo que vamos comer, porque Deus está suprindo para nós aquela necessidade. Deus tem sido tão bom para nós. Então, quando nós jejuamos, nós estamos, né, então, deixando de nos alimentar para o quê? Estamos deixando de nos alimentar para termos um contato, um relacionamento com o Senhor. Agora nós vamos continuar o nosso estudo, porque o próximo passo da nossa lição hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se vai aparecer lá. Jejuar pelo o quê? Quando nós olhamos então para a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos assim que entender que as referências bíblicas, várias delas, então elas nos mostram os motivos pelos quais nós jejuamos. Hoje, é claro, nós vamos já colocar um pouquinho do dedo nessa ferida. Nós jejuamos por conta de algum problema de crise nacional. É claro que a nação está passando um momento muito delicado por conta assim do coronavírus, não é mesmo? Então, as nações sofrem. Elas sofrem, sabe por quê? Muitas nações estão sofrendo porque elas esquecem de Deus. Elas estão esquecendo do Senhor. E ontem eu disse um pouquinho sobre isso, mas é claro que os problemas do nosso país, da nossa nação, são muito maiores do que um vírus. E por que nós outras vezes nós não fizemos oração e jejum pela nossa nação? Nós deveríamos também ter tido presidentes que conclamassem um jejum para que o país fosse mais puro. Percebeu como o Brasil ele é um país imundo no sentido moral? A maior prova disso é a festa da carne. Pouquinho tempo antes de entrarmos na crise da pandemia, as pessoas estavam seminuas, dançando nos bailes, nos desfiles carnavalescos, e toda a podridão, né? Desculpa a expressão da palavra, do carnaval, ela estava projetada nas ruas, nos veículos de comunicação, nas redes sociais. Nós temos que orar e jejuar. Você tem que orar e jejuar para que Deus nos dê uma nação mais pura. Mais pura. Como eu disse ontem, qual é o pecado mais grave? Ou melhor, qual é aquilo que mais prejudica uma nação? É um vírus? O coronavírus? Ou é a imoralidade? Nós temos que orar pela nossa nação por causa das crises envolvendo as questões de liderança governamentais e também até mesmo do próprio povo, como a corrupção. Eu disse ontem um pouco, hoje eu quero enfatizar, o Brasil ele é conhecido como o país da corrupção, desde lá de cima até embaixo.
A lei de Gerson tem imperado no Brasil mesmo antes dele, né, proclamá-la. Aquele que quer levar vantagem em tudo. Nós precisamos orar por um país mais digno, um país mais sério, por um país mais justo. Nós precisamos jejuar por isso. Nós precisamos jejuar por um país mais perto de Deus. Existe um lado muito positivo em toda essa questão envolvendo o coronavírus, é que pessoas estão procurando Deus. Pessoas que nunca se importaram com Deus estão ouvindo a palavra de Deus. Eu falo isso pelo nosso próprio ministério, via redes sociais e os contatos no privado. Muitas e muitas pessoas que nunca quiseram saber de Deus, da palavra de Deus, eles estão agora procurando o Senhor. E valores que tinham sido perdidos, eles estão sendo restabelecidos, como a comunhão com filhos, tempo com eles, questões envolvendo vida conjugal e o próprio relacionamento com o Senhor Deus, dentro da própria casa. Então nós temos que orar por crise nacional. Não existem bons países para se viver, porque existe um vácuo moral. E como eu disse, parte da liderança e vai até a sociedade. Sabe, meu querido, quando você olha para Israel enfrentando crises sérias, a nação era convocada para um jejum nacional. E isso nós vemos, segundo Crônicas, 1 Reis, nós vemos em passagens paralelas, né, em histórias como a de Esther, capítulo 3, como com Josafá, em Esdras, capítulo 8, versículo 21, Joel, capítulo 1, versículo 14. Todas essas referências nos mostram que quando Israel estava passando um problema de crise nacional, era convocado toda a nação para um jejum. Então, eu vou usar uma expressão bem popular, e até mesmo que é empregada, mais usada no meio dos jovens, mas eu vou usá-la apenas para contextualizar. Demorou. Demorou, irmãos. Demorou, queridos, para que fosse convocado um jejum pela nossa nação. E eu não falo que demorou pelo coronavírus. Estou falando que demorou por tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos e décadas. Se tivéssemos mais o hábito de orar e interceder, e quando eu falo se tivéssemos, não estou falando sobre a prática da igreja, porque a igreja, pelo menos eu posso falar pela minha, a nossa igreja tem orado pelo nosso país constantemente. Mas eu falo se de uma maneira geral, os nossos líderes da República, do governo do Estado, até mesmo da nossa prefeitura, das nossas prefeituras, se tivéssemos líderes que estivessem convocando jejum e oração para os problemas que existem na nossa sociedade, nós com certeza teríamos, pode ter certeza absoluta, nós já teríamos um país melhor. Muitos desses países da Europa, eu piamente creio, estão sendo mais impactados pelo problema do coronavírus, porque são países que têm virado as costas contra Deus. A própria nação americana, que tem sido gravemente impactada, os americanos podem responder melhor do que eu sobre isso, né? Eles já tiveram tempos bem melhores no que diz respeito ao povo e o seu relacionamento com Deus. Tenho ouvido de igrejas americanas que estão se esvaziando, de jovens que nascem em um lar cristão e não querem mais saber de ir à igreja. E aquele país, aquela nação que foi um berço, até mesmo missionário, mandando sempre pessoas para campos missionários em todo o mundo, agora esse número reduziu drasticamente. Eu até agradeço a Deus porque, mesmo que de longe, vejo que existe, me parece, um presidente atual que tem um coração mais reclinado para as coisas do Senhor. Que Deus ajude o presidente Donald Trump, assim como o nosso Jair Messias Bolsonaro. Os países precisam, irmãos, os países precisam de bons governantes. Os países precisam de verdade de liderança que diga, hoje nós vamos jejuar. Quero convocar o país para a oração.
nós vamos entrar na presença de Deus e dobrar os nossos joelhos. Eu tenho ouvido muitas críticas contra o nosso atual presidente e não estou aqui para pregar em favor dele ou defendê-lo. Mas se existe uma coisa que ele está fazendo, e é louvável, é que ele está buscando a presença de Deus de uma maneira que, pelo menos eu, na minha vida, jamais vi. Em toda a minha vida, são quase 50 anos de vida, morando nesse país. Nasci aqui, nunca saí daqui, sempre morei aqui. Eu nunca vi um governo, um presidente, buscar Deus, a presença de Deus, mencionar versículos como ele. Até mesmo os seus jargões, falam sobre Deus. E isso tem impactado o inferno. Isso tem impactado a oposição. Isso tem impactado os grupos que não têm moral, vivem na imoralidade. E é por isso que ele está sofrendo tantos ataques. E nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, os salvos, nós, aqueles que amamos a Deus, a palavra de Deus, mesmo olhando e entendendo que o nosso presidente, ele é tão imperfeito, tão limitado até, poderíamos dizer assim, comparado com outros que já passaram bem no passado e até outros que não ganharam a eleição contra ele mesmo. Mas ele tem falado de Deus, ele tem buscado a Deus, e isso é o seu diferencial. Portanto, oremos pelo nosso presidente, oremos pelo nosso país, oremos pela nossa nação. Crise nacional, nós jejuamos por causa disso. Segundo lugar, nós também jejuamos por causa dos nossos problemas. Nós jejuamos também por causa dos nossos próprios problemas. Problemas todo mundo tem. Eu costumo dizer assim que o maior problema que existe é aquele que nós estamos passando. E é verdade, claro que às vezes nós olhamos para o lado e vemos alguém sofrendo mais. Mas o problema que mais nos afeta é aquele que é o nosso, é aquele que está perto de nós. A Bíblia nos fala, nesse texto de Mateus 17, 20, e Jesus disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E a Bíblia nos fala no versículo 21, mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. O Senhor Jesus aqui está ensinando os seus discípulos, Os seus discípulos. É interessante que, apesar de aumentar o número de cristãos, a verdade é que a maioria dos cristãos, eles vivem vidas fracas. Eles vivem vidas sem poder. E o Senhor Jesus aqui, ele traz uma lição importante para os seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos, olha, vocês só vão conseguir poder nas suas vidas se tiverem oração e jejum. Ali dentro de um contexto mais direto, o Senhor Jesus estava falando sobre um problema de possessão demoníaca. Certo? Mas, além de questões envolvendo possessões demoníacas, é claro que nós nos deparamos com outras situações na nossa vida em que nós precisamos de poder. Nós somos fracos, irmãos. Nós precisamos de poder. Pode ser que você tenha tido na sua vida algum mau hábito, algum mau costume. Como que você vai vencer isso? Abandonando isso. Com oração e com jejum. Às vezes você precisa de um fortalecimento maior, um ânimo maior. Às vezes você está se sentindo fraco e você está precisando de um avivamento pessoal. Como você vai conseguir isso? Oração e jejum. Nós precisamos orar e jejuar também por nós mesmos, para que possamos ter uma vida melhor, de melhor testemunho, uma vida mais perto do Senhor Deus. O jejum nos ensina a dizer não ao nosso corpo e assim nos submetermos aos desejos físicos pela vontade de Deus. Então o jejum ele tem esse aspecto interessante porque ele nos faz assim abdicar, abrir mão, nos submeter, sujeitar à vontade de Deus.
O jejum é interessante porque ele então nos mostra assim que eu estou abrindo mão de uma prioridade, que é o alimento, para uma prioridade ainda maior, que é o relacionamento. E quando entramos na presença do Senhor, então, em relacionamento, aí as coisas elas podem acontecer de uma maneira poderosa. E o Senhor Deus, Ele quer nos abençoar nisso. Portanto, querido, amado, você que está me ouvindo neste momento, nesta manhã, na nossa EBD, procure o Senhor. Procure o Senhor por causa dos seus próprios problemas. Eu preciso correr por causa do tempo, né? Daqui a pouco as crianças terão o seu tempo, talvez vamos atrasar um pouquinho na programação, mas eu creio que isso não será um impedimento para você, mesmo porque nós estamos nas nossas casas e nós estamos também hoje separando um tempo especial para a oração e o jejum. Por que nós jejuamos? Em terceiro lugar, por causa de períodos de aflições. Como eu disse, Israel jejuou muitas vezes e especificamente aí em Juízes, capítulo 20, versículo 26, depois leia esse texto, ele jejuou às vésperas de uma guerra civil com os benjamitas. Olha só que impressionante. Jejum às vésperas de uma guerra. Davi demonstrou sua dor após a morte de Abner, segundo Samuel capítulo 3. E ele também jejuou quando o filho estava doente, segundo Samuel capítulo 12. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. E justamente as aflições são o que, meus amados? As aflições se tornam oportunidades preciosas para que eu e você, para que nós não deixemos escapar a oportunidade da oração. As aflições são oportunidades para que eu e você, para que a gente não deixe escapar a oportunidade para a adoração e para o próprio jejum. Infelizmente, muitas e muitas vezes as pessoas, quando estão passando por algum tipo de aflição, eles seguem o caminho contrário. Tenho visto pessoas passando problemas de aflição e, por exemplo, ao invés de ir à igreja no domingo, justamente por causa da aflição, eles deixam de ir à igreja. Pessoas que ficam confinadas, né, abatidos, eles se excluem de relacionamento com o Senhor, de leitura bíblica, de culto, como eu disse, de oração, e mais profundamente até mesmo o jejum, justamente no período da aflição. E eu creio assim que muitas e muitas vezes a aflição, e a Bíblia nos mostra isso, ela é justamente a ferramenta de oportunidade para buscarmos ao Senhor Deus. Você que está me ouvindo nessa manhã e está passando algum tipo de aflição, você deve aproveitar. E nós todos que estamos passando essa aflição da pandemia, vamos aproveitar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fale comigo, mude a minha vida, transforme o meu viver, me ajude a estar mais perto do Senhor. Quarto lugar, pelo que jejuar, nós devemos jejuar antes de tomarmos decisões. Como eu disse, né, a igreja orava em Atos capítulo 13, versículo 2, nós vemos ali a igreja orando antes também de uma decisão importante. O Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério terreno, ele se dedicou para ir ao templo, né, ou separar tempo para orar e jejuar. Meus irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de começar uma etapa tão importante do seu ministério aqui, ele jejuou e orou, por que nós, antes de começarmos algumas coisas nesta vida, nós não vamos fazer? Já percebeu quantas e quantas vezes começam coisas diferentes na nossa vida? Você começando um novo emprego, você antes de começar um novo ministério, você antes de começar um estudo, um curso, uma faculdade. E quando nós falamos começar, não apenas estamos falando sobre começar, né, algo impactante, os 4 anos de uma faculdade, uma nova igreja que você está assumindo. Não. Antes de começar alguma coisa até mesmo simples. Jejue, separe tempo para orar. Antes de tomar qualquer decisão, jejue. Ore.
Eu creio que você que está me ouvindo agora, talvez você na sua vida, você está precisando tomar alguma decisão. Estou olhando exatamente para você agora. Você que está me ouvindo, alguma decisão importante você precisa tomar. Se você orar e jejuar, você vai tomar decisão conforme não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Deus vai dirigir. Deus vai dar paz. Continuando. Estou concluindo em alguns minutos. Como fazer o jejum? Como fazer? Bom, algumas coisas nós já falamos ontem na nossa introdução e eu quero, assim, de certa forma, concluir o nosso estudo falando um pouco sobre isso. Como fazer o jejum? Intercedendo. O tempo que você separou, então, para deixar de comer e fazer outra qualquer coisa, você está intercedendo, você estará orando. Neste caso, no dia de hoje, nós estamos orando pela nossa nação, pelo nosso país. Nós estamos orando, como eu disse, não somente pela pandemia, Senhor, livra-nos, né, deste vírus, mas também nós estamos orando pela questão, né, moral, pela questão social, pela questão governamental. Nós estamos orando por muitas coisas, nós estamos intercedendo. E quando nós falamos sobre intercessão, é aquela oração que nós não estamos orando por nós mesmos, mas nós estamos orando por alguém ou por uma causa. Quantas pessoas você sabe agora que precisam de oração? Quantas na sua igreja, na sua família, talvez dentro do seu próprio lar. Então hoje é dia de interceder. Separe-se em algum lugar, num quarto, sala, né, o seu quarto de guerra. Hoje eu estava lembrando do filme. Separe-se para interceder. Né? Que mais que nós fazemos quando nós estamos num dia de jejum? Louve ao Senhor Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil durante horas e horas você ficar apenas orando, né? Mas preencha o seu tempo com a comunhão com o Senhor. Louve, louve, louve. Né? Estamos, como eu disse, nessa era de muita tecnologia também, né? Coloque na sua televisão boa música sacra. Ou mesmo você cante, coloca talvez até no seu celular mesmo um louvor, cante ao Senhor Deus, louve ao Senhor neste dia, de uma maneira mais intensa, mais forte. Hoje não é dia de ligar televisão para assistir os programas, os noticiários. Você, crente, hoje não liga televisão. Você deve separar-se para o Senhor. Não adianta, né, nós estarmos nos separando para um dia de jejum e oração, e nós estamos com o mundo ligado dentro da nossa própria casa, meu querido. Então tenha sabedoria. Deixe os filhos saberem que nós estamos num dia de separação, de consagração. Eles vão saber, eles precisam sentir isso. Louve ao Senhor Deus. Interceda, louve. Também confesse. Você viu o que diz o texto de 2 Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e a primeira coisa que diz ali é se humilhar. Então, antes de você querer ter um Brasil melhor, você precisa ser melhor. Né? Antes de tirar a trave do olho da nação, ou o cisco do olho da nação, tire a trave do seu olho. Vamos tirar do nosso. Confesse pecados. Você já parou para pensar que provavelmente nesse tempo de pandemia o Senhor quer mudar sua vida também? Que existem coisas na sua vida que precisam ser tiradas, abandonadas, confessadas. Irmãos, nós somos imperfeitos. E eu confesso a você que nos últimos dias eu tenho visto vários erros na minha vida e eu peço ao Senhor, Senhor, por favor, me ajude a melhorar. E você também, provavelmente, perdão, com licença. E você também, provavelmente, pode ver, verá coisas que precisam ser confessadas, em nome de Jesus ser abandonadas. Então hoje é um dia para isso. É um dia para isso. Interceda, louve, confesse. Também leia a sua Bíblia. Se existe um momento oportuno para ler a Bíblia, é hoje. É o dia em que estamos jejuando pela nossa nação.
Então, também preenchendo um pouco desse tempo, desse dia tão especial, leia a palavra de Deus. Coloque até algum desafio para hoje, né? Leia todo o Salmo 119, leia um livro inteiro da Bíblia, pegue versículos de fortalecimento espiritual, leia o livro de Provérbios, coloque um desafio, se aproxime da Bíblia. Irmãos, e isso é a comunicação, oração e jejum. Estamos falando com Deus. Bíblia, palavra, Deus está falando conosco. É assim que se faz o jejum. Portanto, que Deus abençoe o seu dia. Eu acredito que com a maioria das pessoas que eu estou já falando, você já começou, provavelmente, o seu jejum. Você já começou a sua separação. Começou a sua oração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E Deus abençoe a nossa nação. Concluo o nosso estudo dizendo: Senhor, sara a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Por favor, esteja abençoando o nosso país. Esteja eliminando esta pandemia. Abençoe o nosso presidente, os nossos governantes. Mas eu queria trazer uma conclusão ainda mais impactante do que essa. Eu quero dizer, a nossa conclusão, não sei se você percebeu o título lá no início. Senhor, não somente sara a nossa terra. Senhor, sara a minha terra. Sara a minha casa. Sara o meu casamento. Sara os meus filhos. Senhor, sara a minha terra. Que possamos querer não somente um Brasil melhor, mas sermos uma pessoa melhor. E somente nesta conclusão eu digo que esta responsabilidade, acima de tudo, está sobre cada crente no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E voltando ao texto de 2 Crônicas, nesse encerramento, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então Deus queria o seu povo se humilhando. E então ele sararia a sua terra. E no final do mesmo texto, antes dele dizer: eu sararei a sua terra, ele está falando para o seu povo: eu os perdoarei. Então é incrível, porque Deus, antes de querer curar a terra, ele estava querendo curar o povo. Deus abençoe você. Deus abençoe as nossas vidas. E que a nossa oração final, a nossa EBD, possa ser: Senhor, sara a nossa terra. Senhor, sara a minha terra. Pai, obrigado pela palavra. Que a nossa escola bíblica dominical possa ter sido de muita instrução. E nos ajude, Senhor, a sermos ouvintes e praticantes. Faz de mim um melhor crente, ó Pai, um melhor filho teu. E essa oração eu estendo a todos aqueles que estão nos ouvindo. Que possamos ter melhores maridos, melhores pais, melhores esposas, melhores mães, melhores avós, melhores filhos. Possamos ter aqui melhores crentes. E eu piamente creio, ó Pai, que existe exatamente agora, nesse momento, pessoas que ainda não têm fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Que essa pessoa possa dobrar os seus joelhos e exatamente agora dizer: Senhor, sara a minha terra. Eu entrego a minha vida a Ti. Por favor, Senhor, esteja operando salvação. E termino também intercedendo pelos crentes. Senhor, abençoe cada lar, cada vida, cada família, cada igreja. Em nome de Jesus. Amém. Sara a minha terra. Obrigado por sua atenção. Nós estamos com a programação um pouquinho atrasada agora, né? Tínhamos que ter terminado um pouco mais cedo. Fique conectado no Facebook da igreja. Dentro de alguns instantes, a dona Érica virá para um ensinamento muito importante, introdutório sobre a Páscoa.
Então, crianças, adultos, continuem conectados. Tem sido um domingo bem especial, tá? Então, estamos dando bastante alicerce, conteúdo para que você se fortaleça. À noite, 18h30, invertido, o culto infantil, e depois, 19h30, o culto para os adultos. Eu estarei esperando por você. Muito obrigado por sua atenção. Encerramos a nossa transmissão e termino agradecendo todos que no grupo da igreja colocaram a sua foto lá. Você participou colocando a sua foto lá. Matou minha saudade. Fiquei muito feliz por sua participação. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Sare, Senhor, a nossa nação.